Queridos irmãos em Jesus, alô, queridos irmãos de Jesus, bom dia a todos. Bom dia. Que o Papai do céu, o plano espiritual, que todos os nossos irmãos que já partiram para outra vida possam estar nos amparando, nos abençoando, para que todos nós juntos, num só pensamento, a partir desse instante, nós possamos levar o aprendizado para nossas casas, para o nosso novo ano. Então, abaixa o volume um pouquinho, por favor. Está dando. Oi. Pronto, tá bom. Já está muito bom. Não, pode deixar assim. Isso, tá bom. Obrigado. Estamos vendo aqui um sapato velho, né? E aí, provavelmente, a maioria de nós já foi para as lojas, né? Quem não foi ainda vai comprar um sapato novo, né? Para que a gente possa passar o ano novo. Mas será que somente um sapato novo é o suficiente? Ou será que nós temos que ficar novo por dentro de nós mesmos? Né? E aí, vem dizer, bem-vindo a 2025, né? Ok, mas e agora? Tem uma música do Raul Seixas, que acho que a maioria de vocês conhecem, que fala, chama Ouro de Tolo, essa música. Provavelmente só os mais velhos conhecem, mas tem um trecho da música que ele fala, eu tenho uma porção de coisas para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Então, todos os anos a gente faz as mesmas coisas. Né? E quando chega no primeiro trimestre, no segundo trimestre, a gente começa a perceber em nós mesmos que a gente não cumpriu nem 10% daquilo que a gente prometeu. A gente promete que vai mudar como pessoa, que nós vamos nos reformar intimamente, né, de dentro para fora, mas na maioria das vezes isso não acontece. A gente promete que vai fazer academia, não faz. A gente promete que vai parar de falar mal da vida dos outros e continua falando mal da vida dos outros. A gente vai para uma festa e vê uma mulher lá com um vestido até bonito, e a gente às vezes tem a maledicência de falar, nossa, que mau gosto, o vestido dela é horrível, sem entender que ela às vezes fez o maior sacrifício, pagando no cartão 10 vezes, né? E a gente tem, infelizmente, essa maledicência, entre tantas outras que nós temos, né? Porque nós temos que entender que os anos que se passam, e os anos que se ficaram, nós podemos chamar ele de fatias, como fatias de pão de forma, né? Então nós temos que realmente mudar mesmo, porque todo ano a gente faz o mesmo discurso, né? Agora o ano novo chegou. O que eu devo fazer quando o ano novo chega? A gente geralmente faz isso, né? A gente faz um balanço. Então, quais são os nossos ativos? Os de hoje. Os imóveis, os fundos mútuos, os títulos, as ações que nós temos. E o passivo, poderíamos dizer assim, é a prestação da casa que nós temos que pagar, né? É o cartão de crédito, né? Que a gente, na empolgação de dezembro, fez em 10 parcelas. Não é? Só vai terminar em outubro do ano que vem. E a gente fala assim, caramba, essa roupa já está toda gasta, eu estou pagando isso aí. Esse sapato já está quase furando e eu ainda estou pagando isso. Né? Os
os veículos, né, que a gente às vezes no entusiasmo, na empolgação comprou, né, e às vezes não pode pagar, os empréstimos que a gente faz, né, influenciado pelo pessoal que liga, né, querendo fazer consignado para a gente, né, e a gente cai que nem um patinho, né. Então, muitos sobem nessa balança, né, para dizer assim, eu preciso ver o que há de tendência em mim. Porque todos nós que viemos aqui para a Terra, todos nós viemos para cá com tendências, com más tendências. Temos boas tendências, mas também temos más tendências. Então nós temos que começar a verificar, para mudar o patamar do nosso ano que vai entrar, nós temos que fazer realmente esse balanço. Em alguns momentos, pedir socorro, pedir socorro, porque senão realmente não vai adiantar. Como a gente disse, né? Quase todos fazem essas promessas, né? Viagem, fora de avião, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Paris, né? E aqueles que também, olha isso aí, gente, vai para a cidade oceana, né? E olha, vai lotado o carro, mas isso tudo vale. E a gente começa a fazer esses tipos de promessas, né? Como procurar emprego, né? Esse vídeo aqui já é um pouquinho velho, porque vocês veem que é do tempo dos classificados ali, que hoje em dia não usa mais, né? Hoje em dia é tudo na base do celular, do computador, né? E a gente faz, inclusive, a promessa de poder passar mais tempo com a nossa família, porque realmente é muito importante que a gente passe com a família, e a gente não liga para isso. A gente só quer muitas vezes ganhar dinheiro, e a gente faz essa promessa, e o ano entra e a gente continua a mesma coisa, querendo trabalhar mais. E quando a gente percebe, aquela criancinha que tinha 1 aninho, 2 aninhos, hoje já está com 13, 15, e a gente não curtiu a infância daquela criança. A gente não brincou com aquela criança. Então, ficar com a família tem toda essa validade. Então, é preciso que a gente possa realmente repensar nisso. Vou relaxar mais, vou ficar mais tranquilo. Se cumprir, tá bom, tá ótimo. Porque você tem que ter o discernimento de saber separar as coisas, porque a vida consiste nisso, né? De uma balança, né? E o mundo, ele é composto de escolhas, né? As escolhas são nossas. Ninguém interfere em nossas escolhas. As escolhas são escolhas pessoais nossas. Tudo que nós fazemos em nossa vida é escolha. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, porque pode ser que na época que eu falei não tinha ninguém presente, algumas pessoas não estavam presentes, então nunca é demais a gente, mesmo as que já ouviram, é bom porque isso fica realmente na nossa cabeça, o porquê que a nossa vida é uma vida de escolhas entre o bem e o mal. Em música, também gosto muito de citar a música. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Tem a música dos Titãs, fala isso? Então é isso. Você tem o direito de escolher através do teu livre-arbítrio. Então, tinha um senhor que ele era viúvo e ele tinha duas filhas adolescentes, né? E as filhas entraram de férias escolares e ele resolveu levar elas nas férias para as montanhas. E lá nessa montanha tinha um sábio que vivia nessa montanha. Então ele quis levar elas lá como sábio, para que elas ficassem alguns dias lá e tivessem algum aprendizado com esse sábio. Chegando lá, as duas adolescentes ficaram lá com o sábio e uma delas falou assim para a outra: vamos dar uma sacaneada nesse sábio?
tirar um barato com a cara dele. Ah, o que você tem? Qual é a ideia? Aí ela falou assim, vamos pegar uma borboleta e a gente prende ela em nossa mão e a gente vai até ele e pergunta, essa borboleta está viva ou está morta? E assim fizeram. Pegaram a borboleta, foram até o sábio e perguntaram, você poderia me dizer se essa... Porque elas falaram assim, se ele falar que a borboleta está morta, a gente abre a mão e a borboleta voa. Se ele falar que a borboleta está viva, a gente esmaga ela com a mão, então ele não vai ter saído. E assim fizeram. Aí perguntaram para o sábio, sábio, essa borboleta está viva ou está morta? O sábio vira pacientemente para as duas e diz, a escolha é sua. Tendo uma vida, ela é composta em todos os momentos de escolha. E a gente fica às vezes imaginando que muitas pessoas são masoquistas, né? Gostam de sofrer. Para que você vai optar por um lado tortuoso se você pode optar por um lado correto? Todos nós que aqui estamos hoje, e não viemos aqui à toa, não caímos aqui de paraquedas, todos nós que aqui estamos, fomos enviados aqui pela misericórdia divina. Então a escolha foi nossa, através do nosso livre-arbítrio, de vir aqui, ouvir palavras edificantes, para que a gente possa tornar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos um pouco melhor, com menos sofrimento. Os desafios continuam, os desafios vão continuar, porque é preciso que os desafios continuem, porque se cada um de nós aqui não tivesse desafios, veja que eu não estou falando problemas, eu estou falando desafios, porque o que nós temos em nossas vidas são desafios, nós não temos problemas, temos desafios, que precisam ser encarados de frente e vencidos esses desafios, para que a gente torne a nossa vida melhor e o nosso mundo um pouco melhor, um pouco mais tranquilo, um pouco mais justos, né? Então é preciso que a gente faça isso em nossas vidas, né? E aí, a gente falou anteriormente da academia, né? Eu vou malhar pelo menos 3 vezes por semana, para chegar bem no Natal. Aqui está 2023, que a gente esqueceu de mudar aqui. Já fizemos essa palestra anteriormente, mas entenda como 2025. E aqui entra o lado espiritual. Alguns refletem um pouco sobre questões do espírito. Esse ano vou tomar paz e prestar atenção nas palestras, pelo menos uma vez por semana. Vejam o que está ali, ó. Vejam o que está ali, ó. Prestar atenção nas palestras pelo menos uma vez por semana. Porque na maioria dos dias que a gente vem na casa espírita, a gente sai de casa dizendo o quê? Eu vou no centro tomar um passe. Quando na realidade, quando a gente vem para a casa espírita, tudo é importante. Desde o primeiro momento que a gente sai de nossas casas e chegamos até aqui acompanhados pelos nossos anjos guardiões, que estão aí na porta, porque embora a gente não os veja, eles estão aqui nos amparando, nos ajudando, e a gente fala, eu vou para o centro tomar um passe. Mas a palestra, minha gente, é muito importante. A palestra é muito importante. Deixa eu ver onde eu parei, porque eu não gostei. Então é interessante que a gente possa entender que quando a gente ouve a palestra e a gente entra para tomar o passe, a gente vai passar
sala de passe, onde nós vamos receber esses fluidos que são tão necessários para cada um de nós, a gente, na realidade, estamos nos preparando para poder receber esse passe. Como eu disse, todos nós aqui estamos amparados pela misericórdia divina. Então, na medida que a gente ouve a palestra, a gente entra lá muito mais sereno, muito mais tranquilo, já com um pouco mais de aprendizado. Então, é preciso ter realmente uma grande importância a palestra que a gente ouve. Porque a palestra não é minha, não é de fulano, não é de ciclano. É a palestra do Evangelho de Jesus, que Jesus quer ensinar a todos nós. Então, não é somente tomar o passe, é prestar atenção nas palestras. Se possível, até não dormir é bom, porque às vezes dá uns cochilinhos aí. Mas isso, de certa parte, o espírito da gente está absorvendo aquilo, mesmo quando a gente está tirando aquele cochilo. E a palestra às vezes nos dá tanta paz, tanta tranquilidade, que acaba dando um pouquinho de soquinho mesmo. Vou procurar falar menos da vida dos outros, vou perdoar e não vou guardar perdão. Mais uma vez estamos aqui falando do perdão. O que será que é mais fácil? Perdoar ou ser perdoado? Perdoar. Por quê? Porque eu tive um exemplo recente e eu consegui perdoar. E depois que eu entrei para a doutrina, eu consegui ter esse desprendimento de perdoar. Eu não tinha esse desprendimento, eu não conseguia. Agora eu já consigo. Que bom, que bom. E pelo outro lado, é mais fácil perdoar do que ser perdoado. Por quê? Porque perdoar depende de nós, não depende do outro. E muitas vezes a gente se pega dizendo assim que a gente tem um estremecimento aí, está perdoando determinada pessoa, né? E como a gente não perdoa, a gente fica, mesmo que seja através do nosso pensamento, apontando que ele é o errado, que ele me fez isso, que ele me fez aquilo, e ele pensa a mesma coisa da gente. Então fica esse choque, né? Fica esse conflito. Né? E perdoar, como a gente falou, é mais fácil, porque como depende da gente, a gente pode fazer, porque a gente fica com um pouco de receio de abordar aquela pessoa a qual a gente quer que ele perdoe a gente, e a gente ser batido por ele, né? Ele falar assim, não quero saber, não, o que você me fez não se faz, você agiu de forma errada comigo. Então a gente sempre fica com o pé atrás, então a gente nunca se aproxima daquela pessoa. Muito embora às vezes o nosso coração esteja já querendo perdoar, a gente não se aproxima. Como resolver isso? Se a gente está com esse medo, com esse receio? É fazendo o seguinte: tem um livro do Nelson Moraes que ele fala exatamente sobre isso. O livro se chama Perdão. De quando nós, creio eu, que todos vocês, ou quase todos vocês, à noite faz uma oração, né, na hora de dormir, né? Então, simplesmente, visualizem através da mente, no momento da oração, aquela pessoa. E fale com ele de forma espiritual. Porque os espíritos não interagem só espíritos entre espíritos, só entre desencarnados. Os espíritos interagem com os encarnados mesmo. Então, se eu, através de uma oração que tem um poder impressionante, eu falar com aquela pessoa, com o espírito daquela pessoa, meu irmão, me perdoe se eu, em algum momento eu te magoei, se em algum momento eu te feri, se em algum momento eu te ofendi, me perdoe, que nós possamos reaver a nossa amizade novamente. Então, façam esse exercício toda noite, porque não adianta rezar o Pai Nosso e dizer no Pai Nosso, né? Perdoai, né? Não adianta. Então, se você fazer esse exercício durante várias noites, ele conta no livro que se passou isso com ele. Quando você menos esperar, essa pessoa vai te abordar, ela vai vir falar com você. Então vai quebrar aquela resistência que tem entre ele e entre você. Por quê? Porque você fez orações que
levar ao espírito dele a paz, a tranquilidade e o perdão. E ele mesmo, às vezes, de forma um pouco inconsciente, ele acaba recebendo essas duas orações. Então, experimentem fazer isso. Creio que aqui ninguém tem desafeto, ninguém precisa perdoar ninguém. Está tudo bem aqui, né? Sogra que fez a prova, estou dando a sogra, não. Eu vou falar da sogra aí depois. É brincadeira, tem sogras maravilhosas. Só para descontrair, que é folclore, né? Falar da sogra, né? Fica sem graça não falar da sogra, mas tem sogras maravilhosas. Eu vou procurar ter mais calma com meu marido, ou com minha esposa, com os meus filhos e até com a minha sogra. Ele sempre tem uma cutucada na sogra, né? Até com a minha sogra. Né? Então é preciso que a gente possa se acalmar, e que para isso a gente não precise usar medicamentos, remédios. Né? É preciso a gente se conscientizar de que eu posso gritar com ela, eu tenho esse direito, entre aspas, porque a voz é minha. Mas será que vale a pena eu brigar com ela ou com ele? Não vale a pena. Ter calma é uma coisa muito difícil. Então é por isso que nós estamos aqui nos reformando intimamente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa acalmar, porque já diz o ditado, você prefere ter razão, né? Então é preciso que a gente sempre pense isso. Chico Xavier já dizia que quando você perceber que você vai explodir, você coloca um pouco de água na boca, mas não engole a água. É um exercício, não engole a água, porque aí aqueles instantes vão passar e você não vai explodir. Se não for água, um pedacinho de pão, alguma coisa, é feio falar de boca cheia. Tá? Vou fazer caridade e pegar 5 crianças para apadrinhar no Natal. Aliás, nós tivemos aqui, né, muitas pessoas. Estava lançando a cabeça, acho que você pegou isso. Acho que talvez não deu tempo, porque não deu, né? Tem acho que 130 crianças, me parece. E aí a gente fez a campanha de resolvimento para as crianças. Acho que em uma semana 130 crianças foram apadrinhadas. Mas no ano que vem você consegue, tá bom? Isso é bom. Isso é ótimo. Fazer a caridade é bom, maravilhoso, é ótimo. Mas será que a caridade se resume somente nisso? Será que a caridade se resume em eu dar uma notinha de R$2 um farol? É bom, mas se resume somente nisso? Na maioria das vezes, um amigo, um ente querido, um parente chega na gente e fala assim: eu precisava conversar um pouco, porque eu não estou bem, porque psicologicamente a gente na hora já, agora não dá, estou saindo para trabalhar, a gente nunca tem tempo. E às vezes o que essa pessoa precisa é de um ombro amigo, é de uma palavra amiga. Caridade também é a gente ofertar um livro de autoajuda para essa pessoa. Conta-se que tinha um rapaz em Londres, na Inglaterra. Acho que todo mundo já ouviu, ou alguém que já foi para Londres já ouviu aquela ponte que tem, que vira e mexe, tem os atentados lá, aquela ponte de Londres, eu não sei o nome agora. E um rapaz, ele estava subindo na ponte lá que ele ia se suicidar. E exatamente no lugar que ele pôs o pé para se suicidar tinha um livro. Era um livro de autoajuda. Aí ele, antes de pular, ele começou a ler o livro. Aí ele ficou tão interessado pelo livro que ele saiu mandando. E não se suicidou mais. Então, historinhas como essa tem para a gente dar um exemplo aos montes. Então, alguém que deixou aquele livro lá, porque alguém deixou aquele livro lá, foi com essa intenção de ajudar alguém, não talvez exatamente pelo suicídio, mas de alguma forma ajudar alguém com aquele livro de autoajuda. Então nós podemos praticar a caridade
infinitas maneiras, dando um ombro amigo para que aquela pessoa que está desesperada possa falar conosco, durante às vezes 5 minutos, a gente dando para aquela pessoa aquela palavra de força, de fé, de carinho, aquela palavra de paz, entendeu? Quem não gosta, quando vai se despedir de uma pessoa, essa pessoa vira para você e diz: vai em paz, vai com Deus, Deus te acompanha. Quem não gosta? Todo mundo gosta disso. Então, culturalmente é preciso que a gente comece a agir dessa forma, para que a gente possa tornar esse mundo um mundo um pouco melhor, um mundo um pouco mais justo. Como eu falei anteriormente, os desafios vão continuar em nossas vidas, porque eles são realmente necessários. E quando a gente vence aquele desafio, nós comentamos conosco mesmos através da nossa mente: caramba, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não chegaria até aqui. Então, o que momentaneamente nos parece uma coisa desesperadora, lá na frente vai ser uma coisa de muita utilidade em nossas vidas. E o que a gente tem que pedir é que Deus não tire os nossos desafios. A gente tem que pedir para que Ele nos dê esperança de enfrentar aqueles desafios, nos dê o discernimento de poder resolver aquilo. E a gente falou agora há instantes sobre suicídio, sobre o exemplo do livro, que suicídio, na verdade, principalmente na visão espírita, a pior coisa que pode um ser humano cometer é o suicídio. Porque quando ele chega lá do outro lado, e a diferença de tempo daqui para lá é diferente, então às vezes o que é 1 ano, 2 anos lá é diferente aqui, mas quando ele chega lá do outro lado, e ele tem a oportunidade de ver através da autorização, hierarquicamente falando, porque lá tem hierarquia também, os irmãos demonstram para ele que aquele problema, aquele desafio que fez ele chegar ao ponto do suicídio está resolvido. Imagina o desespero que ele tinha. E a resolução daquele desafio, através de que ficou, foi tão simples e tão fácil, que aí o desespero bate nele. Então, quando a gente se suicida, a gente vai para uma zona de um trauma, uma zona terrível, horrível, que realmente não vale a pena. Então, quando a gente consegue salvar uma pessoa de um suicídio, isso independente de ser espírita, católico, evangélico, não importa, quando a gente consegue salvar uma pessoa de suicídio, a gente está fazendo um bem, se vocês não imaginam, tá? Então, a caridade, como a gente falou, tem várias formas de serem feitas. A doutrina espírita pode lhe ajudar a refletir melhor sobre esses planos, para que quaisquer uma dessas promessas do ano novo dê certo. Você precisa ir ao centro todos os dias. Precisa ir ao centro todos os dias? Se quiser vir, pode vir. Serão muito bem-vindos. Mas quando ele fala de centro, é o que fala aí. É preciso ir ao centro, pode ver que está até gravado, ao centro do seu coração, diariamente. Pois é Ele quem irá lhe dizer se você dá conta de realizar o que prometeu para si mesmo. Porque as coisas no ano novo que a gente promete, a gente não promete para os outros, nós prometemos para si mesmo. Então a gente está sendo desonesto e injusto conosco mesmo, né? E quando a gente fala ir ao centro do seu coração, é realmente falar com o coração, falar com amor com o coração. Por quê? Porque o coração é um órgão do amor. Às vezes você manda uma mensagem para a pessoa, manda o coraçãozinho, amor, cima, né? Então o coração é um órgão do amor. Então, ninguém ouviu falar aqui, eu tenho certeza, ninguém ouviu falar que alguém morreu de câncer no coração. Alguém já ouviu falar? Você morre de câncer no fígado, no rim, na boca, no estômago, enfim. Mas você não ouve falar.
ele exala o coração que exala amor, ele não traz doenças para si. Então, a partir do momento que o nosso coração exala coisas que não são muito boas, a gente leva assim para os outros órgãos doenças que são realmente terríveis. Então, quando ele fala aqui que é preciso ir ao centro do seu coração, é essa reforma íntima que a gente fala que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E quando a gente começa a vir na casa espírita, depois de algum tempo, e as coisas começam a melhorar, a gente começa a perceber nas atitudes que nós começamos a ter lá fora. Quando a gente dá uma fechada no trânsito, quando inicia-se uma discussão entre a família ou entre colegas de trabalho, e a gente vai lá já e apazigua, ou a quem preferir faz uma oração para que aquilo cesse. Então a gente, indo na casa espírita, a gente começa a perceber essa diferença. Mas nós precisamos necessariamente estar na casa espírita para fazer todo esse tipo de caridade, ter toda essa benevolência, e necessariamente não. Então nós não estamos aqui para pregar, né? Venha no centro de segunda a segunda. A gente sabe que o cotidiano de todo mundo é complicado, bem que todos gostariam, mas nem para todo mundo dá. Quem quiser vir, dá. Mas não adianta vir ao centro todos os dias, ou quase todos os dias, e chegar lá fora, virar uma fera, né? Virar realmente uma fera. Aí, realmente, nada adianta. E é preciso que a gente domine essa fera que tem em nós, conosco mesmo. O exemplo do filme A Bela e a Fera, lembra? Ela era bela e todo mundo rejeitava a fera e ela se aproximou da fera e fez carinho, falou palavras de carinho. Então a fera começou a amansar e se tranquilizar. Ela se apaixonou pela fera, e a fera se apaixonou por ela. E a fera virou um príncipe. É um filme, mas dentro da vida real é mais ou menos assim. Nós temos que amansar a fera que existe entre nós, porque senão nós não vamos estar caminhando em direção à felicidade. Nós vamos ter cada vez mais desafios e a gente vai começar a não conseguir vencer esses desafios, porque em muitos casos a gente só quer ter vingança, e isso não leva a nada. O que está acontecendo agora lá no Oriente são só ódios, vinganças, e olha em que estágio que a coisa já está aqui. Então é preciso que aquilo não sirva para a gente como exemplo. As promessas elaboradas somente pela nossa mente, sem o amparo do coração, transformam-se em promessas vazias, como a gente acabou de falar, pois não mobilizam a vontade do Espírito. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Os espíritas, amai os espíritas e instruí-los. Não basta apenas a gente amar, mas é preciso que se ame bem, se ame muito. Então, para isso é preciso que a gente se instrua. E o que a gente está tendo aqui hoje é a instrução. Então, estamos aqui hoje nos instruindo para que a gente possa enfrentar esse mundo aí de forma mais serena, de forma mais tranquila. Por isso o Espiritismo cristão nos relembra que o principal projeto da criatura encarnada é amar mais e amar melhor. Parar de dizer assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não somos Tieta, não. Gabriela, foi a Tieta Gabriela. Eu sou noveneiro, assim, mas essa passou faz tanto tempo que agora está passando de novo. E aí a gente se pega dizendo assim: mas eu já estou velho, como é que eu faço? Nessa altura do campeonato eu não tenho mais nenhuma pretensão. O agora será sempre o momento ideal de mudar a sua sintonia.
Não importa a idade. Mesmo nas lutas mais difíceis, é uma opção de cada um buscar a conexão com a luz. A treva é a ausência de luz. Todos nós temos que buscar a luz. Até os insetos buscam a luz. Vocês já viram aqueles insetos que principalmente no verão, quando a luz está acesa, que eles ficam, eles ficam rodeando todo. Eles estão indo atrás do quê? Atrás da luz. Até os insetos vão atrás da luz. Se você ir lá no interruptor e apagar a luz, no mesmo instante ele sai fora. Então nós temos que ser mais ou menos assim. Nós temos que procurar essa luz, e quando a gente vê a escuridão, a gente sai fora, procura a luz em outro lugar, de outra maneira. Então vocês veem que Deus é tão sábio, né, que nos dá esses exemplos para que a gente possa realmente seguir isso. Os espíritos superiores nos ensinam que, cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos diariamente, estaremos mais aptos a combater as nossas más inclinações e afastar as influências negativas. Como a gente falou no início, né? As nossas más inclinações são as nossas tendências. Né? No momento que a gente começa a perceber que nós temos tal tendência assim, que eu falei na fechada do carro, né? na rua, e a gente, quando começa a vir na casa espírita e começa a melhorar, e a gente, antes de vir, tomava aquela fechada, punha a cabeça para fora, rogava a praga no cara, xingava o cara de tudo enquanto nome. E aí a gente vai se educando espiritualmente aos poucos. Aí quando a gente dá uma fechada, a gente já não xinga mais, a gente só põe a cabeça para fora, assim, pô, o cara está melhorando. E aí, quando a gente continua, às vezes tomando aquela fechada, a gente fala, vai em paz. Porque, às vezes, uma pessoa que dá uma fechada na rua, saiu para trabalhar de casa e deixou um filho com 38 graus de febre, entendeu? Então a gente não sabe os problemas de cada um. Então, é preciso que a gente pense nessas coisas. E afastar as influências negativas através da prece, que é uma conversa franca com o mais alto. Quando a gente faz uma prece, na verdade, Deus tem o poder de ouvir a todos, porque Ele é Deus, senão não seria Deus. Estaremos em contato com os nossos espíritos amigos e amparadores, que ao perceberem os nossos esforços, vêm nos ajudar a cumprir as nossas metas, desde que sejam justas e boas. Desde que sejam justas e boas. Entender direito que quando Jesus diz, pedi e obtereis, não significa que você vai pedir para ganhar na Mega Sena popular e vai ganhar. E aí ela falou, mas Jesus não falou que era para eu pedir que eu obteria. Então tem coisas que não são muito justas, né? E tem coisas que se Jesus, se Deus nos der, Deus como Pai de sabedoria que é, se Ele nos der, não vai nos fazer bem, assim como um pai. Se o pai der um carro para um filho que tem 15 anos, 14 anos, e esse filho sair por aí que nem um louco cantando pneu aí e acontecer um acidente, fica difícil, né? Então o pai é assim, ele não nos dá tudo o que nós pedimos, mas ele nos dá tudo o que nós necessitamos. Tenho toda a certeza, ele dá tudo o que nós necessitamos, desde que, como falei, sejam justas e boas. O que o Ano Novo irá nos trazer? 365 oportunidades em todos os sentidos. A cada dia Deus nos dá coisas que a gente nem percebe. Só o fato de nós levantarmos de manhã, podermos caminhar com as nossas próprias pernas, chegar lá no nosso emprego, o emprego está lá à nossa disposição para que a gente possa trazer o sustento da nossa família, isso é uma coisa boa também. Então, durante os 365 dias nós temos as oportunidades, temos que agarrá-la com unhas e dentes. Ano novo, ano velho, ano novo, homem velho, homem novo. O tempo sempre é o mesmo, ele que tudo renova de maneira irreversível, não conhece nada velho e nem deixa nada envelhecer, de vez que tudo está sujeito à sua ação transformadora, na sua química prodigiosa renovam-se mundos e seres, assim sendo, passado e futuro
futuro estão no seu eterno presente, estão juntos. E vemos e que passamos pelo tempo, não esse por nós. Nós passamos pelo tempo, o tempo não passa por nós. E como está na abertura lá, um ano novo pode não significar uma vida nova, mas nada impede que você tenha uma vida renovada. Belém, tem mais 2 minutinhos, eu queria só ler um negocinho aqui, ainda dá tempo. Que fala exatamente sobre o que eu falei no começo aí, que fala dessa coisa da fatia, né? Da fatia do tempo. Então, diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses não para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente vai ser diferente. Para vocês, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para vocês, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste ano novo, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tanta coisa, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos grandes e que lhe possam te mover a cada minuto a felicidade. Que Jesus abençoe a todos nós.